Tem coisa que você só entende o que aconteceu depois. Na hora você só passa por aquilo. Depois, quando você lembra, aí tudo começa a fazer sentido. E dá até um negócio ruim no estômago, sabe? Eu tinha 45 anos quando tudo desabou. 45. Não era velho, mas também não era novo. Era um homem comum, de uma vida comum, num bairro comum da zona leste de São Paulo, a Moca. Quem conhece sabe, bairro de gente que trabalha muito, gente que acorda cedo, que gosta de falar alto e que não tem muita paciência com frescura. E eu sempre fui assim também, direto, sem rodeio. Mas naquele dia eu não consegui falar nada. Eu tinha acabado de ser demitido, 22 anos na mesma construtora. Entrei como servente e saí como contramestre. 22 anos. Sabe o que é passar mais de 2 décadas na mesma empresa? Você vê gente entrando, menino, e saindo pai de família. Você vê obra subir, prédio entregue, placa inaugurada. Você deixa um pedaço seu em cada parede que você levanta. Aí chega uma quinta-feira qualquer e te chamam na salinha. Antônio, senta aí. A crise, o mercado, os cortes, um jeito mais bonito de te mandar embora. Me deram um papel, um envelope pardo, e era minha rescisão. E o segurança me acompanhou até a portaria. Sim, até mandaram segurança. E era um moleque que eu conhecia desde os 18 anos, que eu mesmo indiquei para a vaga. E ele estava com vergonha de fazer isso, e eu também estava. Saí da empresa com o envelope debaixo do braço, era 12h40, nem terminei meu turno. O sol rachando, a Moca fervendo de gente na rua. Caminhão descarregando, um italiano meio de idade tomando um café, em pé no balcão. Olhei para tudo aquilo e nem senti nada. Eu ainda não tinha entendido o que tinha acontecido. Eu estava meio anestesiado, sabe? Mas não é dessa demissão que eu quero falar com vocês. Demissão é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Acontece, e assim ficou. Mas no dia anterior à demissão, eu tinha recebido uma ligação. Quarta-feira, eram umas 4 da tarde. Eu estava no escritório da obra, revisando ali umas medições. Aí o celular vibrou. Um número lá de Curitiba, DDD 41. Eu atendi meio na defensiva, até achei que era cobrança ou telemarketing. E era um advogado. Uma voz calma, pausada, daquele tipo que escolhe cada palavra. Ele falou assim, seu Antônio Rodrigues? Eu falei, é ele. O senhor é sobrinho do falecido Alcides Rodrigues? Eu falei, olha, falecido eu não sabia. Alcides eu conhecia, irmão mais velho do meu pai. Tinha brigado com a família antes de eu nascer. Aí ele mudou para o Paraná, montou alguma coisa com madeira e ninguém nunca mais falou com ele. Meu pai morreu sem nem mencionar o nome do irmão. E agora um advogado de Curitiba estava me ligando para dizer que o tio Alcides tinha morrido, sozinho, sem filhos e sem esposa. E ele disse assim, bom, o senhor é o herdeiro universal dele. Eu ri muito, dei uma risada assim no telefone, daquele tipo que você dá quando acha que é trote, sabe? Uma risada meio sem graça, mas não era. E o advogado continuou falando, mencionou inventário, bens e valores. Eu ouvi tudo com o celular grudado na orelha e o barulho da obra estava entrando ali pela janela. Aí quando eu desliguei, eu fiquei uns 5 minutos olhando pro nada. E não era coisa de rico de filme. Mas para mim era muita grana. Para mim era muito dinheiro. Tinha terra, imóvel e algumas aplicações. Coisa que o homem comum, como eu, só ouve falar quando lê notícia de celebridade. E estava no meu nome, Antônio Rodrigues, contramestre de obras, filho do seu Osmar e dona Nair, neto de imigrante analfabeto. Eu não contei para ninguém, nem para Márcia, minha esposa. Eu ia contar. Eu ia chegar em casa, sentar com ela e explicar tudo. Mas aí veio quinta-feira, veio a demissão e tudo mudou de ordem na minha cabeça. Porque eu até planejava sair do serviço, mas não assim, né? Cheguei em casa, eram umas 6h30 da tarde. A rua estava quieta, aquele silêncio de bairro antes do movimento da noite. Abri o portão, passei pela garagem. A Márcia não tinha carro e o meu estava com problema no motor. Entrei pela porta da cozinha. A casa estava muito arrumada. Isso me parou por um segundo. A Márcia era organizada, mas não tanto assim. Não aquele cheiro de produto de limpeza no ar, como se alguém tivesse passado pano em tudo e tirado o excesso. Eu larguei a chave em cima da mesa e fui andando até a sala. Aí eu vi. A Márcia estava em pé, mochila nas costas, e não era mochila de academia, era uma bolsa de passeio. Uma mochila tipo de viagem, daquelas que você leva quando não pretende voltar no mesmo dia. E a roupa dela estava diferente, sabe? Também estava uma calça jeans, tênis, não estava maquiada. Ela que vivia dizendo que não saía da rua sem batom, estava ali com a cara lavada e o olhar seco. Eu nunca vi um olhar tão seco. Eu não falei nada, ela também não por uns segundos.
Depois ela ajeitou a alça do ombro e começou. Eu já sabia que essa hora ia chegar. Eu pisquei e não entendi. A Mara me ligou. Disse que viu um monte de gente sendo demitida na rua, na sua empresa hoje. Aí eu já entendi tudo. A Mara era a esposa de um encarregado que trabalhava comigo. De fato, a empresa demitiu muita gente aquele dia. Mas o que me gelou não foi a notícia, foi o tom. A Márcia não estava triste, não estava preocupada. Ela não estava tentando me consolar. Ela estava pronta, como se esperasse aquilo já fazia tempo. Como se tivesse decorado o que ela ia dizer. Passei 23 anos do teu lado, Antônio. 23 anos esperando você crescer, esperando você ter visão. E você nunca teve. Você é igualzinho seu pai. Meu pai tinha morrido 10 anos antes. Trabalhou 40 anos numa metalúrgica e nunca passou de supervisor. E para Márcia, isso era um fracasso. Eu sacrifiquei minha vida por você. Deixei de fazer tanta coisa, para quê? Para ficar numa casa, não tem nem reboco, com um homem que nem sai do lugar? Ela falou. Sem reboco? A casa estava rebocada, pintada, arrumada, mas ela falou como se ainda fosse aquele começo, sabe? Quando a gente casou e foi morar nos cômodos pequenos, nos fundos do terreno da minha sogra. Ela estava trazendo o passado de volta com uma precisão que dava até medo. Eu fiquei parado, mão no bolso, de um lado, o envelope de demissão. Do outro, o celular com a mensagem do advogado de Curitiba. Documentos prontos para assinatura. Valor preliminar dos bens. Aí no final não apareceu o valor. Você sempre foi um fracassado, Antônio. Sempre. Eu só não queria ver. Pronto, a palavra fracassado. Ela falou olhando nos meus olhos, sem lágrima, sem raiva. Ela falou fria, como se já tivesse decidido isso fazia tempo. Então passou por mim. O ombro até encostou no meu. Eu senti o cheiro do sabão em pó na mochila. Ela abriu a porta da sala, aquela que dá direto para a rua, e saiu. Nem olhou para trás. A porta bateu com um eco, que eu lembro até hoje. Eu fiquei ali em pé na sala vazia. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Não foi nem na Márcia. Foi na minha mão, a mão direita que estava no bolso. A mão que segurava o celular. A mão que poderia ter sacado o telefone e mostrado a mensagem. Antes de você sair, olha aqui, lê isso. Era isso. Era só falar isso. Mas eu não falei. E eu não sei explicar porquê, sabe? Não foi orgulho, eu não pensei muito. Eu só não falei. Veio um negócio de dentro na minha cabeça e me disse, não fala. Ela não merece. Naquele momento, enquanto ela falava, eu percebi uma coisa. Ela não estava reagindo à demissão. Ela estava usando minha demissão. A demissão era o pretexto que faltava. Ela já tinha a mochila pronta, já tinha um discurso pronto, já tinha a porta escolhida para sair. E a demissão foi só o vento que empurrou ela para fora. E eu ali com uma mão na ruína e outra na fortuna, sem conseguir juntar as duas coisas na cabeça. A casa ficou muito silenciosa. E não era nem de casa vazia, era outra coisa, era esquisito. Como se tivesse tudo acabado, mas eu estava lá, olhando os móveis, as paredes, as cortinas que ela escolheu, o relógio que ela pendurou, tudo no lugar, menos a vida. Você já teve essa sensação de que algo acabou, mas você continua ocupando o mesmo lugar, o mesmo espaço, sem saber o que fazer com ele? E a noite chegou. Aí eu fui para a cozinha, a luz estava meio falhando, e eu vivia dizendo que ia trocar aquele reator. E ela reclamava disso. Nessa casa nada funciona. Pois é, agora a casa é só minha. E a lâmpada continua falhando. Eu sentei na cozinha, a mesma onde a gente jantou por 23 anos, uma mesa de madeira, daquelas que não quebra não quebra fácil, dura quase para sempre. Eu comprei de um italiano aqui na Moca, seu Enzo. Eu paguei barato na época, a Márcia odiava essa mesa, dizia que era mesa de boteco, mas eu gostava. A mesa aguenta copo, prato, conta, discussão, jogo de truco. Agora estava lá, me olhando de volta. Peguei o celular, a mensagem do advogado estava lá. Eu olhei o envelope da demissão, abri, li os papéis, aviso prévio, saldo de salário, multa FGTS, tudo calculado numa folha timbrada. 22 anos resumidos em 3 páginas e um carimbo. Eu nem sabia o que fazer, mas uma coisa eu sabia. A Márcia não tinha me deixado falar. Ela nunca me deixava falar muito, na verdade. Nos últimos anos, a gente só falava o básico. Coisa do dia a dia, o jantar tá na geladeira, o fulano ligou, tem que pagar IPVA. Sem emoção, sem toque e sem olho no olho. Agora, enquanto eu escrevo isso aqui para vocês, eu lembro de detalhes que na hora eu não percebi. A Márcia, nos últimos meses, ela saía mais do que o normal, sabe? Ela dizia que ia na casa da mãe. Às vezes voltava tarde, o trânsito, a dona Nina passou mal. Eu nem ficava questionando, eu confiava nela. O homem que confia na esposa não fica controlando o horário, ou pelo menos eu achava que não. Mas naquela noite, sentado na cozinha com a lâmpada meio falhando, eu comecei a ligar alguns pontos, sabe? Coisas pequenas. A forma que ela escondia o celular, a senha nova que ela colocou no banco,
As roupas novas que apareciam no armário, ela jurava que eram antigas, nada alarmante, tudo explicável. Mas juntando tudo, naquela noite o barulho começou a ficar diferente. Parecia que tinha mais coisa errada do que eu achava. E eu tava caindo devagar, sem pressa, num lugar que eu nem conhecia, sabe? Mas antes de eu continuar, me diga uma coisa. De que cidade que você tá me ouvindo? De que país? Comenta pra mim aqui. Escreve nos comentários. É que às vezes, quando eu conto isso, eu fico pensando se tem alguém do outro lado que entende o que é passar por uma coisa dessas. Mas espero que não, espero que você não passe por isso. Mas entenda. Entenda e já basta. E se puder, se você gostar da história, deixa um like e me ajuda a saber que eu não tô aqui contando essa história pra ninguém sozinho. Naquela noite, eu dormi na sala mesmo, no sofá. Não tive coragem de ir para o quarto. O quarto ainda tinha o cheiro dela. O criado mudo do lado direito da cama ainda tinha as coisas dela. Creme, revista, um carregador de celular velho que ela nem usava mais. Eu tranquei a porta do quarto e fiquei no sofá, com a TV ligada em volume baixo, sem assistir nada de verdade. Só vi as imagens passando. Não dormi. Cochilei de madrugada e acordei com o barulho do caminhão de lixo. Na manhã seguinte, eu ainda não tinha contado para ninguém, nem da demissão, nem da herança, nem da Márcia. Meu telefone estava cheio de mensagem. Minha filha Karina mandou um "Oi pai, tudo bem?", que eu respondi com "Tudo, filha, depois te ligo". Ela mora em Campinas, casada, vida própria, não tinha por que jogar isso nela agora. Fui até a cozinha, preparei um café e me dei conta de que a Márcia não ia mais preparar café nenhum. Aquela cafeteira elétrica que ela insistiu em comprar estava lá, desligada, com o pó que sobrou do dia anterior. Fiz café coado, no fogão, do jeito do meu pai. Sentei na mesa e fiquei olhando o vapor subir. Foi ali, naquele momento bobo, café coado na mesa que ela odiava, que eu tomei uma decisão. Eu não ia falar nada da herança. Não por enquanto. A Márcia saiu de casa achando que eu estava na pior, que eu era um fracassado sem emprego. Ela que pensasse isso. Ela que vivesse com essa certeza. Porque se ela saiu quando achou que eu não tinha nada, o que ela faria se soubesse que eu tinha? Essa pergunta ficou martelando. Eu não queria descobrir, não ainda. E eu também não queria ser o homem que reconquista a esposa com dinheiro. Imagina, ela sair pela porta me chamando de fracassado e voltar pela mesma porta porque soube que eu tenho uma herança? Que tipo de vida seria essa? Que tipo de homem eu seria? Nenhum. Então eu decidi. Silêncio. O dinheiro estava lá, o advogado esperando, mas eu não ia mover uma palha até entender o que tinha acontecido de verdade. Porque, cá entre nós, mulher não sai de casa assim, com mochila pronta, discurso decorado, sem hesitação. Não depois de 23 anos. Tem que ter mais coisa. Tem que ter um motivo mais forte do que uma demissão. E eu ia descobrir qual era. Só que eu não sabia que quanto mais eu cavasse, mais sujeira ia encontrar. E pior, não ia ser só a Márcia que ia me surpreender. Tinha gente ao redor que sabia de coisas. Coisas que ninguém me contou. Coisas que eu fui descobrindo aos poucos, em conversas de esquina, em comentários atravessados, em olhares que as pessoas desviavam quando eu passava. Mas isso é o que veio depois. E eu ainda não estava pronto. Os dias seguintes foram esquisitos. Eu acordava, olhava para o teto da sala e demorava uns segundos até lembrar que a Márcia não estava mais lá. Não era esquecimento. Era o corpo acostumado com a rotina. Acordar, ouvir o barulho dela na cozinha, o cheiro do café. Agora não tinha nada disso. Só o silêncio e a lâmpada piscando. Na primeira semana, mal saí de casa. Não era depressão, era, como fala, processamento. Minha cabeça estava cheia. A demissão, a herança, a saída da Márcia, 3 porradas em menos de 48 horas. E eu ali, tentando organizar o que fazer primeiro. O advogado de Curitiba mandava mensagem todo dia. Documentos, certidões, prazos, coisa de inventário. Eu respondia, tá ok, pode deixar.
mas não mexia uma palha. Não por preguiça, é que eu não conseguia cuidar daquilo sem antes resolver o que estava acontecendo dentro de casa, ou do que sobrou dela. No terceiro dia, fui até o quarto, destranquei a porta. O cheiro dela ainda estava lá. Sabonete de erva doce que ela comprava na feira. O guarda-roupa ficou aberto. Ela levou o que coube na mochila. O resto estava pendurado, dobrado, como se fosse voltar no fim de semana. Mas não ia. Sentei na cama. Dobrei o papel, botei no bolso, fechei a gaveta. Saí do quarto e tranquei a porta de novo. Precisava parar de remoer e começar a pensar. Eu tinha dito antes que homem que confia não controla, e não controla mesmo. Mas homem que começa a desconfiar, esse não para. Naquela tarde, saí de casa, primeira vez desde a demissão. Fui na padaria da esquina, padaria Nova Moca, ponto dos aposentados do bairro. Eu ia todo sábado de manhã, mas aquela era uma quarta-feira e eu estava na rua. Já ia dar comentário. Seu Nelson, o dono, me viu chegar e já estranhou. E aí, Antônio, de folga hoje? Tô de férias, seu Nelson. Menti. Ele fez que sim com a cabeça, mas não engoliu. O pessoal do bairro sabe quando tem coisa errada, não precisa falar nada. Pedi um pingado e um pão na chapa. Sentei no banco de frente para a rua. Fiquei olhando o movimento. Tudo igual. Caminhão, motoboy, senhora com carrinho de feira, tudo normal. Menos eu. Aí entrou o Carlão. Eletricista. Trabalhou comigo numa obra 10 anos atrás. Sujeito boa praça, mas fofoqueiro. Daqueles que sabe de tudo e conta num sorriso. Antônio, quanto tempo? E a Márcia? Tá na casa da mãe. Mentira de novo. Mas eu não ia abrir minha vida ali na frente do seu Nelson. Ele sentou do meu lado, pediu um café, começou a falar de obra, política, futebol. Eu ouvia sem prestar muita atenção. Até que ele soltou. Ah, ia esquecendo. Vi a Márcia outro dia. Onde? Shopping. Ela estava com um cara. Achei que fosse teu irmão. Mas tu nem tem irmão, né? Silêncio. Carlão percebeu que falou demais. Começou a gaguejar, ajeitar a xícara, desconversar. Ah, mas sei lá, pode ser um primo, um amigo, coisa de trabalho, né? Coisa de trabalho. Márcia não trabalhava fazia 15 anos. Não falei nada, balancei a cabeça. Ele pagou o café e saiu mais rápido do que entrou. Seu Nelson fingiu que não ouviu, mas ouviu. Você já passou por isso? A sensação de que você era o último a saber é uma das piores coisas. Não é raiva, é vergonha. Vergonha de ter confiado, de não ter visto o que estava na cara. Mas ali, no banco da padaria, eu senti também outra coisa. Alívio. É estranho falar isso, mas senti, porque tudo estava começando a se encaixar. E eu não era o fracassado que ela pintou. Eu era o trouxa. São coisas diferentes. Trouxa a gente deixa de ser. Fracassado é para sempre. Voltei para casa devagar, olhando para o chão, pensando. Sentei na mesa da cozinha com o envelope da demissão. Fiquei revirando a cabeça. As noites que ela chegava tarde, as mensagens apagadas, a senha nova no celular, o cartão que eu nunca vi. E aí lembrei de uma coisa besta. 2 meses antes, Márcia passou o fim de semana na casa da mãe, Dona Nina, em São Caetano, 40 minutos daqui. Disse que a mãe estava doente, que precisava de ajuda. Eu ofereci para ir junto. Ela recusou. Fica descansando. Eu fiquei. Vi jogo, pedi pizza, vida de quem confiava. Agora me pergunto, será que a Dona Nina estava doente mesmo? Ou estava dando cobertura? Isso foi me comendo por dentro, porque se a sogra sabia, não era só a Márcia, era coisa de família, e eu era o último da fila. Quase liguei para ela, quase mandei mensagem, mas parei. O que eu ia dizer? Você me traiu? Ela ia negar, me chamar de louco, virar a história.
Ela sempre fez isso, sempre me convenceu de que o errado era eu. Mas dessa vez não. Larguei o telefone, peguei a pasta de documentos que ela guardava no armário da cozinha. Contas, recibos, garantia de eletrodoméstico. Comecei a revirar. Não sabia o que procurava, só sabia que tinha mais coisa. E tinha. Outro recibo, mesmo cartão, restaurante, La Risoteria em Moema, bairro caro. Conta, R$ 342. 2 pratos, 2 vinhos, sobremesa. Data? Dia dos Namorados, 12 de junho. Onde eu estava? Em casa. Porque ela disse que não queria sair, que o restaurante estava cheio. Pedimos lasanha congelada e vimos filme. Ela dormiu no meio. Eu comi lasanha congelada, enquanto ela jantava com outro. Fechei a pasta, a mão tremendo. Mas não chorei, não gritei, não quebrei nada. Fiquei sentado, olhando aqueles papéis, com uma calma que não era calma, era choque. Aí pensei na herança, o dinheiro parado em Curitiba esperando minha assinatura. Quando a Márcia descobrisse, o que ia acontecer? Porque ela ia descobrir. A Moca é pequena, notícia corre, e quando soubesse, ela ia voltar, não por amor, por dinheiro. E legalmente, ela tinha direito. Comunhão parcial. A herança veio antes da separação formal, estava na lei. Isso me deu um medo que eu nunca tinha sentido. Não era medo de perder a Márcia, isso já era passado. Era medo de ver ela voltar sorrindo e arrancar metade do que eu nem tinha tocado ainda. Não podia deixar isso acontecer. Peguei o telefone, liguei para o Dr. Sérgio, o advogado de Curitiba. Preciso de ajuda com direito de família. Conhece alguém em São Paulo? 20 minutos depois, ele me passou o contato da doutora Helena, especialista em divórcio. Liguei no mesmo dia. Contei tudo. A demissão, a herança, a saída dela, os recibos, o shopping, o restaurante. Contei em ordem, sem floreio. Ela ouviu quieta. Quando terminei, falou: Seu Antônio, isso não é uma tragédia. É uma oportunidade. O problema não é o que ela fez. É o que o senhor vai fazer agora. Aquilo bateu, porque era verdade. Não faça nada por enquanto, ela disse. Não confronte, não espalhe. Silêncio total. Quanto menos ela souber, mais exposta fica. E a herança? A herança a gente resolve, tem caminho, mas precisa de calma. O senhor confia em mim? Confiei. Desliguei o telefone com uma sensação que eu não tinha fazia tempo. Não era alegria, era a direção. Pela primeira vez desde a demissão, eu sabia o que fazer, ou pelo menos o que não fazer. Silêncio, investigação, paciência. Ia doer? Ia, mas doía menos do que entregar metade de tudo para quem me destruiu. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas descobertas, mexendo em gavetas, papéis, mensagens antigas. Cada dia uma coisa nova, um recibo aqui, um comprovante ali, uma história mal contada que de repente fazia sentido. E o pior, comecei a notar que tinha gente que sabia, gente próxima, gente que frequentava minha casa, sentava na minha mesa, me chamava de amigo. Ninguém falou nada. Ninguém. Isso me deixou mais amargo do que a traição. Traição de esposa é um risco do casamento, mas amigo que sabe e não fala, isso é escolha, é maldade. E eu ainda não tinha visto nada. Mas antes de seguir, deixa eu perguntar: o que dói mais? Ser traído por quem você ama ou descobrir que outros sabiam e nunca te contaram? Comenta aí. Não precisa responder certo. É só o que você sente. Porque isso, para mim, foi uma das piores partes. Na semana seguinte, tomei coragem para mexer no celular velho da Márcia. Um aparelho que ela trocou no ano passado e ficou largado na gaveta. Nem lembrava dele. Foi a Karina que comentou. A mãe vivia mexendo naquele celular antes de trocar. Falou sem maldade, mas acendeu uma coisa na minha cabeça.
Peguei o aparelho. Estava sem bateria. Deixei carregando umas 2 horas. Quando ligou, a tela mostrou a foto dela com a Karina. Tudo normal. Mas eu queria as mensagens. O WhatsApp ainda estava logado. Histórico desatualizado, mas estava lá. O que ouviu me fez sentar no chão da sala, encostado na parede. Não era só um, era mais de um. E uma das conversas era com alguém que eu conhecia. Alguém que jantou na minha casa, me deu um abraço no Natal e disse: família é tudo, Antônio. Tudo, menos respeitar a minha. Meus olhos encheram, mas eu pisquei e continuei lendo. Não era tristeza mais, era necessidade. Fome de saber tudo, cada detalhe, cada mentira, cada dia que ela saiu dizendo: vou na mãe, e foi para outro lugar. E conforme eu lia, uma coisa ficou clara. Ela não merecia nada. Nem um centavo. Nem um tijolo dessa casa. Nem o ar que respirava na Moca. E eu ia fazer de tudo para ser assim. Eu mal dormi naquela noite. Fiquei revirando aquelas mensagens na cabeça, as palavras na tela do celular velho, os nomes que eu reconhecia e outros que eu nem sabia que existiam. Não era mais desconfiança, era certeza. A Márcia tinha passado anos me enganando. Anos. E eu ali, trabalhando, pagando conta, confiando. O pior de tudo era a sensação de que eu não conhecia a mulher com quem eu casei. A pessoa que dormiu do meu lado por 23 anos era uma estranha. Tudo que eu achava que sabia sobre ela, sobre nós, sobre a vida que a gente construiu, era mentira, ou pelo menos uma versão muito editada da verdade. Na manhã seguinte, eu ainda estava sentado no chão da sala, o celular velho descarregado de novo, as pernas duras, a cabeça doendo, mas eu não podia parar. Não agora. Liguei para a doutora Helena, atendeu no segundo toque. Doutora, sou eu de novo, preciso te contar umas coisas. Pode falar, Antônio. Contei sobre o celular, sobre as conversas, sobre o conhecido. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela deu um tempo e disse: isso é grave, mas também é prova. Você tem prints? Tirei algumas fotos com meu celular, da tela do aparelho velho. Guarde tudo, mande para mim, e não apague nada daquele celular, ele pode ser importante. Fiz o que ela mandou. Mandei as fotos, guardei o aparelho velho numa caixa, junto com os recibos, os comprovantes, as anotações, tudo que eu vinha juntando. Parecia aqueles detetives de filme, mas sem glamour nenhum. Só um homem de 45 anos, sentado na mesa da cozinha, montando um quebra-cabeça que ele nunca quis jogar. Enquanto eu organizava aquilo, o telefone tocou. Era a Karina. Pai, a mãe me ligou. O que ela disse? Que vocês estão se separando, que você foi demitido, que a situação aí não estava boa. Respirei fundo. Não queria envolver a Karina, mas também não queria mentir. Filha, é verdade que a gente está se separando. E é verdade que eu fui demitido. Mas o que a sua mãe não te contou é que ela saiu de casa antes de eu falar qualquer coisa. E também não te contou que eu descobri um monte de coisa nos últimos dias. Silêncio do outro lado. Que tipo de coisa, pai? Coisa que eu prefiro que você ouça de mim, mas não por telefone. Você vem pra cá esse fim de semana? Ela concordou. Desliguei sentindo um peso a menos e um peso a mais. A Karina sempre foi mais próxima da mãe. Agora eu ia ter que contar para minha filha que a mãe dela não era quem ela pensava. E isso doía de um jeito que eu não sei explicar. Nos dias seguintes, continuei juntando provas. Cada gaveta, cada papel, cada canto da casa que eu olhava parecia gritar alguma coisa. Achei mais recibos, mais extratos de um banco que eu nem sabia que ela tinha conta. Até uma aliança que não era nossa. Uma aliança barata, de prata, escondida dentro de um estojo de bijuteria. Eu nem senti raiva quando vi, só cansaço. E então veio o dia em que a Karina chegou. Ela apareceu num sábado de manhã.
Abri o portão e vi minha filha parada na calçada, com uma mala pequena e uma expressão que eu conhecia bem: preocupação, insegurança, medo do que ia ouvir. Entra, filha. Ela entrou. Olhou a casa. Estava arrumada. Eu tinha limpado, lavado a louça, passado o pano. Não queria que ela visse o caos, mas o olhar dela foi direto para o quarto, a porta trancada. A mãe não está aqui mesmo, né? Não, desde o dia da demissão. Sentei com ela na mesa da cozinha, a mesma mesa, o mesmo café. Só que agora era minha filha do outro lado e não a lembrança da Márcia. Filha, eu vou te contar tudo, mas preciso que você me ouça até o fim. Não é fácil, não é bonito, mas é verdade. Ela fez que sim, e eu contei. Contei da demissão, da herança, da mochila pronta, da palavra fracassado, dos recibos, do shopping, do restaurante, do celular velho, das conversas, dos nomes, de tudo. Quando terminei, Karina estava com os olhos cheios, mas não chorou. Ela sempre foi mais dura que eu. Puxou a mim, acho. Pai, eu não sabia. De verdade. Eu sabia que vocês não estavam bem, mas isso tudo? Pois é, filha. Isso tudo. E o que você vai fazer? Você quer saber mesmo? Quero. Eu não vou dar nada para ela. Nada. Nem um centavo. Essa herança é minha. Veio antes da separação. E eu vou brigar por cada tijolo dessa casa. Karina ficou quieta. Depois me perguntou se podia ver as provas. Mostrei. Ela olhou cada papel, cada foto da tela do celular. Quando viu o nome do conhecido, fechou os olhos. Esse aí jantava aqui. Pois é. Ele me dava presente no meu aniversário. Pois é. Ela largou o papel em cima da mesa. Ficou um tempo olhando para o nada. Aí falou baixinho. Eu quero ajudar. Filha, você não precisa. Quero. A mãe mentiu para mim também. Me usou. Me fazia de desculpa. Dizia que ia na minha casa quando ia para outro canto. Isso era novo. Nem eu sabia dessa. Como assim? Eu descobri um dia desses. Ela dizia que estava comigo, mas não estava. Achei esquisito, mas não falei nada. Agora tudo faz sentido. Sabe, ouvir aquilo da minha filha doeu mais do que qualquer recibo, porque significava que a Márcia não tinha passado por cima só de mim, tinha passado por cima da própria filha, usado o nome da Karina para encobrir mentira, e isso, para mim, foi o limite. A conversa com a Karina mudou alguma coisa dentro de mim. Até então, eu estava juntando prova, mas ainda não sabia direito o que fazer com aquilo. Depois que ela disse, eu quero ajudar, eu senti que não estava mais sozinho. E homem que não está sozinho é mais forte. Nos dias que vieram, a Karina me ajudou a organizar tudo. Ela é mais nova, entende de celular, de nuvem, de backup. Fez cópia de tudo, organizou por data, criou uma pasta no computador com todas as provas. Eu fiquei impressionado. Você devia ter sido investigadora, filha. Quem sabe na próxima vida, pai. A gente ria, mas era um riso amargo. O tipo de riso que você dá quando não quer chorar. Enquanto isso, a Márcia continuava desaparecida. Mandava mensagem de vez em quando. Preciso pegar minhas coisas. Precisamos conversar. Você não pode me impedir de entrar na minha casa. Eu respondia seco. Sua casa? Você saiu. A casa agora é minha. Suas coisas estão guardadas. Pode vir buscar com hora marcada. Ela não gostou disso. Ligou algumas vezes. Eu gravei as ligações. A doutora Helena orientou. Toda interação com ela agora é prova. Numa dessas ligações, ela tentou mudar o tom. Não estava mais agressiva, estava quase carente. Antônio, a gente pode conversar? Eu sei que as coisas saíram erradas, mas foram 23 anos. Será que não dá para a gente tentar? Eu quase ri, quase.
Márcia, você me chamou de fracassado. Saiu de casa com a mochila pronta. Não deixou eu falar. Agora quer conversar? Eu estava nervosa. Estava preparada. Você mesma disse que já sabia que essa hora ia chegar. Agora eu sei de outras coisas também. Silêncio total do outro lado. Que coisas? As coisas que você fez nos últimos anos. Os lugares, as pessoas, o dinheiro que você gastou com outro. Não sei do que você está falando. Vou mandar um envelope para você. Aí você vai saber. Desliguei. Mandei o envelope. Não tudo, só o suficiente para ela entender que não adiantava mentir. Mandei cópia de uns recibos, umas fotos de conversa, nada de valor sentimental, só prova. Ela recebeu, e no dia seguinte mandou uma mensagem que dizia: "Isso é armação sua, você está tentando me destruir." Não respondi. Você já viu alguém sendo pego e, em vez de admitir, tentar inverter a história? É clássico, mas não colou, porque agora eu tinha a verdade do meu lado. E a verdade, quando você tem ela organizada, é uma arma mais forte do que qualquer mentira. A Karina ficou do meu lado, a doutora Helena também. E aos poucos eu fui entendendo que a guerra não era contra a Márcia, era pelo que era meu, minha casa, minha herança, minha dignidade. Ela já tinha levado meus melhores anos. Não ia levar mais nada. Enquanto escrevo isso, eu lembro de cada passo daqueles dias. Foi cansativo, mas também foi libertador. Cada prova que eu juntava tirava um peso diferente. O peso da culpa, o peso da dúvida, o peso de achar que o problema era eu. Não era. O problema era ela. Sempre foi ela. Eu só demorei para ver. E tem uma coisa que eu aprendi nessa época e que talvez sirva para você também. Às vezes, a pior notícia que você recebe, como uma demissão, pode ser a melhor coisa que acontece na sua vida, porque ela obriga você a parar, a olhar, a ver o que você não via, o que você não queria ver. Eu não queria ver a Márcia como ela era, mas fui obrigado, e isso me salvou. Agora me diz uma coisa. Você já passou por um momento em que uma notícia ruim acabou abrindo seus olhos para algo que você não queria enxergar? Comenta aí embaixo, porque, pelo menos para mim, a demissão foi o começo de tudo, mas também foi o que me libertou. A batalha jurídica ainda estava começando. A Márcia ainda não sabia da herança, mas eu já estava preparado, trancado, blindado e com a verdade na mão. Só que o pior ainda estava por vir, porque eu ainda não sabia que a pessoa que me traiu não era só ela. Era também alguém que eu chamava de irmão. A pessoa que eu chamava de irmão era o Roberto, Beto para quem conhecia de perto. E eu conhecia. Conhecia há mais de 30 anos. O Beto era meu amigo desde o tempo de obra. A gente começou junto, como servente, na mesma construtora. Depois cada um foi para o seu lado, mas a amizade ficou. Ele frequentava a minha casa, almoçava com a gente, jogava dominó na garagem, chamava a Márcia de cunhada e ela ria. Quando eu vi o nome dele nas mensagens do celular velho, eu não acreditei. Voltei a conversa umas 3 vezes. Achei que era outro Roberto, mas não era. Era o Beto, meu Beto. O cara que me deu um abraço no Natal passado e disse: "Família é tudo, Antônio." Família. Era o que ele dizia. As mensagens eram antigas, de uns 2 anos atrás, mas o suficiente para não deixar dúvida. Ele chamava ela de amor. Ela respondia com saudade. Marcavam de se ver em motel, trocavam foto, combinavam mentiras. "O Antônio vai estar na obra sábado, a gente pode se encontrar." E ela respondia: "Perfeito, ele não desconfia de nada." Eu li aquilo umas 10 vezes. Cada palavra era uma facada diferente. A Márcia me traindo com outro já era ruim, mas com o Beto era como se os dois tivessem me apunhalado juntos, e rindo, e brindando, usando a minha confiança como garantia de que nada ia dar errado. Liguei para a doutora Helena. "Doutora, descobri uma coisa pior." "O que foi?" "O outro é meu melhor amigo.
30 anos de amizade. Ela fez uma pausa longa. Depois falou com uma voz mais baixa. Antônio, isso é terrível, mas legalmente também é relevante. Traição com um amigo próximo, com prova material, pode pesar numa eventual disputa judicial. Você tem as mensagens? Tenho. Guarde, mande para mim. Isso aqui está ficando cada vez mais sólido. Mandei. Mas não era só sobre o jurídico, era sobre mim, sobre o que restava de confiança no ser humano. Porque se o Beto fez isso, quem mais faria? Em quem eu podia confiar? Você já perdeu um amigo assim? Não por morte, por traição. É pior que morte. Porque quando alguém morre, você sofre, mas as lembranças boas ficam. Quando alguém trai, as lembranças boas viram mentira. Cada churrasco, cada risada, cada favor que ele fez, tudo contaminado, tudo falso. Eu passei uns 2 dias sem sair do sofá. A Karina ficou preocupada. Pai, você precisa reagir. Isso não é culpa sua. Você confiou. Eles que são podres. Eu sei, filha, mas dói. Deve doer mesmo. Mas você não pode deixar eles vencerem. Se você desistir agora, eles ganham. Aquilo me levantou. Minha filha deu o chacoalhão que eu precisava. Me vesti, tomei café, respirei fundo e decidi que era hora de confrontar o Beto. Não ia fazer escândalo, não sou desse tipo, mas precisava olhar na cara dele e ver como ele reagia. Precisava ver se ainda restava algum vestígio do amigo que eu conheci. Fui até a oficina dele. O Beto tinha deixado a construção civil uns anos antes e montado uma mecânica na Vila Prudente. Cheguei lá numa terça-feira à tarde. Ele estava embaixo de um carro, mexendo em alguma coisa. Quando me viu, saiu de baixo e veio me cumprimentar com aquele sorriso de sempre. Antônio, que milagre, homem! Tudo bem? Preciso falar com você. Alguma coisa na minha voz deve ter entregado, porque o sorriso sumiu rapidinho. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Aconteceu a Márcia. Ele empalideceu. Juro, a cor sumiu do rosto dele. E ele não falou nada, só baixou a cabeça. Então você sabe, ele disse. Sei de tudo. Do motel, das mensagens, dos 2 anos. Antônio, Cala a boca. Você não vai falar nada. Você vai ouvir. Ele ouviu. E eu falei. 30 anos, Beto. 30 anos. Você sentava na minha mesa, comia a comida que a Márcia fazia, jogava dominó na minha garagem, chamava ela de cunhada e pelas minhas costas, eu sei, não tem desculpa. Não tem. E não é desculpa que eu vim buscar. Ele me olhou meio assustado, como se esperasse que eu fosse dar um soco nele. Mas eu não fiz nada. Não valia a pena. O Beto que eu conheci já não existia mais. Aquele ali era um estranho, um covarde. Eu não quero mais olhar na sua cara. Não quero mais te encontrar na rua. Se me ver, atravessa a calçada, entendeu? Ele fez que sim com a cabeça. Tava encolhido, pequeno. Parecia menos homem do que o carro que ele estava consertando. E mais uma coisa. Não chegue perto da minha filha. Não dirija a palavra a ela. Não mande mensagem. Se eu souber que você tentou qualquer contato, pode deixar. Não vou fazer nada. Fui embora. Entrei no carro e fiquei uns 5 minutos parado, com a mão no volante, olhando o movimento da avenida. Não senti alívio. Não senti raiva. Senti um vazio. Um vazio de 30 anos. Quando cheguei em casa, a Karina me esperava. Foi lá? Fui. E aí? Acabou. Ele sabe que acabou. Ela me abraçou. Ficou uns segundos assim. Eu não chorei. Já tinha chorado antes. Agora era outra fase. Era a fase de reconstruir.
A batalha jurídica ainda estava rolando. A doutora Helena tinha entrado com um pedido de divórcio. A Márcia, quando soube, ficou furiosa. Ele quer me deixar sem nada? E eu queria mesmo. Mas a lei não funciona assim. O que a doutora Helena conseguiu foi assustador de tão bom. Com as provas que a gente juntou, ela montou uma tese de abandono de lar e dilapidação do patrimônio do casal. Os recibos do cartão secreto, as mensagens, as testemunhas do bairro, tudo isso entrou no processo. O juiz não tirou todo o direito dela, mas reduziu. Ela teve acesso a uma parte menor do que eu imaginava. O resultado foi que ela levou bem menos do que esperava. O suficiente para não passar necessidade, mas insuficiente para viver como ela achava que merecia. A Márcia tentou se aproximar da Karina depois do processo, mas a Karina, naquela altura, já tinha decidido de que lado ficar. Não por pressão minha, por consciência própria. Mãe, eu te amo, mas você mentiu para mim, usou meu nome, me fez de desculpa. Isso não se faz com filha. A Márcia chorou, pediu desculpas, disse que estava arrependida, e talvez até estivesse. Mas arrependimento não apaga a mentira, não apaga a traição, não apaga o que ela fez comigo, com a Karina, com a nossa família. Hoje, a Karina mora em Campinas, numa casa maior do que a minha, casada com um sujeito gente fina, que eu gosto de chamar de genro. Eles têm uma filha, a Sofia, minha neta, que tem 4 anos e me chama de vovô Tonhão. Karina visita a mãe de vez em quando, mas a relação nunca mais foi a mesma. O que foi quebrado não cola, fica remendado. E remendo, quando estica, abre de novo. Eu ainda moro na Moca, na mesma casa, mas a casa não é mais a mesma. Eu reformei, não com raiva, mas com calma. Troquei o piso da cozinha, arrumei o reboco que a Márcia tanto reclamava. Troquei o reator da lâmpada que vivia piscando. Agora a luz não pisca mais, acende de primeira. E toda vez que acende, eu lembro do que era antes. Sabe, tem gente que acha que dinheiro resolve tudo. Não resolve. A herança me ajudou a pagar dívidas, reformar a casa, ajudar minha filha, garantir o futuro da minha neta. Mas o que me salvou mesmo não foi o dinheiro. Foi a verdade. Ela doeu? Doeu. Mas também limpou. Tirou o que estava apodrecido e deixou o que era sólido. A Márcia sumiu da Moca. Foi morar em São Bernardo com uma irmã. O Beto fechou a oficina e se mandou para outra cidade. Dizem que foi para o interior. Não sei. Não procurei saber. Perderam-se no mundo, como se perde tudo que é falso. E eu continuei. Não casei de novo. Pelo menos não até agora. Tive umas companhias, umas conversas, mas nada sério. Acho que ainda estou me acostumando com a ideia de confiar em alguém. Mas não tenho pressa. A vida já me mostrou que o mais importante não é ter alguém do lado, é ter paz quando se está sozinho. E isso eu tenho. Enquanto eu escrevo isso aqui, a Sofia tá ali na sala brincando com um brinquedo que eu comprei para ela. E a Karina tá na cozinha fazendo café. A casa tá em silêncio, mas não é igual antes. É um silêncio bom, de coisa arrumada. Eu não sei se você acredita em justiça. Eu, depois de tudo, passei a acreditar. Mas não na justiça dos homens, que é falha e demorada, na justiça da vida e de Deus, aquela que demora, mas chega. A Márcia me chamou de fracassado. Hoje, o fracassado tem casa, carro, paz, a neta brincando na sala e a filha fazendo café na cozinha. E ela só colheu o que plantou. Agora eu quero te pedir uma coisa. Comenta aí, o que você estava fazendo enquanto ouvia essa história? Se puder me dizer que horas são aí agora. Tem gente que assiste de madrugada essas histórias. Eu acho incrível. Eu gosto de imaginar o que as pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, cada uma no seu canto, tá fazendo nessa hora, sabe? É estranho, mas me faz sentir bem. Se você chegou aqui, se me ouviu até o final, já considera um respeito. Então, se possível, se inscreve no canal. Não é por número, é para saber que tem gente que ainda valoriza uma história real contada de homem para homem ou de homem para mulher. Se você passou por algo parecido, se viveu uma traição ou uma humilhação, me escreve. O e-mail é historiasvolante@gmail.com.
Vai ser um prazer ler e talvez, quem sabe, a sua história vai ser contada aqui no nosso canal. Porque todo homem tem uma história. A minha eu acabei de contar. Agora me dá uma licença que a Sofia acabou de me chamar para brincar. E isso, no fim das contas, é o que realmente importa.